Olá, me chamo Marisa Carla, sou acadêmica do curso de Psicologia, Centro Universitário Maurício de Nassau, campus Parnaíba, Piauí. Gostaria primeiramente de agradecer à comissão científica organizadora pela oportunidade de apresentar esse trabalho. A pesquisa tem como título o mau uso do termo psicopata na sociedade contemporânea, sendo produzida pela autoria de Bianca Silva Neves, Marisa Carla Silveira Alves, Thalia Machado Freire, Mônica Forte Sampaio, Jéssica Maria da Conceição, e sob a orientação da docente do curso de Psicologia do Centro Universitário Maurício de Nassau, Carlina Assunção Bezerra Fontinelli. O principal objetivo do trabalho foi analisar o mau uso do termo psicopata na sociedade atual e como que a população reconhece a psicopatia, o que leva este mau uso, ressaltando principalmente as definições do termo com suas características para uma compreensão autêntica voltada à psicopatia. Para isso foi realizada várias pesquisas acerca do conceito, desde as primeiras definições até a definição atual. O termo psicopata ele foi estruturado a partir de diversos conceitos e influências, sendo mesclado por autores distintos e categorizado a partir de casos registrados. As primeiras abordagens do conceito de psicopatia datam a partir do século XIX. Porém, elas eram arbitrariamente utilizadas para designar toda e qualquer doença mental, ou seja, ainda não tinha uma definição específica e concreta para o termo psicopata. A primeira classificação científica, a primeira definição científica de psicopatia foi formulada pelo médico psiquiatra Philippe Pinel em 1809. Ele definiu como mania sem delírio, não como o termo psicopata, assim como mania sem delírio. Ele usou esse termo para conceituar os indivíduos que possuíam algumas atitudes perversas e que não tinham ligação com o delírio, pois eram atitudes conscientes. Desse modo, houve um certo impedimento para poder definir os limites de desempenho da psicopatia, o que fez também surgir algumas questões acerca da legitimidade do construto do termo. Nessa revisão bibliográfica histórica de natureza aplicada, nós utilizamos o método dedutivo, que tem por conceito principal leis e teorias gerais que buscam explicar fenômenos particulares de um determinado assunto. Critérios de inclusão utilizados para selecionar o material a ser analisado nessa pesquisa qualitativa foram jornais nacionais e internacionais, livros, artigos científicos, monografias que se tratassem de pesquisas descritivas, documental e revisão bibliográfica, nacionais e em português do Brasil, pregando obras desde os conceitos antigos até 2019, ressaltando também as concepções mais utilizadas e menos conhecidas. Os critérios de exclusão detinham-se principalmente artigos resultantes de pesquisas de campo, pesquisas quantitativas, pesquisas experimentais, pesquisas exploratórias, filmes e pesquisação, mas que não contribuíram para a revisão bibliográfica do artigo em questão. Essa pesquisa também teve como descritoras as seguintes palavras-chave: psicopatia, transtorno de personalidade antissocial, traços do psicopata. Bom, avançando acerca do conceito, o psiquiatra Pichard formulou o termo insanidade mental em seu livro Tratado sobre a Sanidade e outras doenças que afetam a mente, e relacionou esse termo com indivíduos que apresentavam um caráter com princípios maldosos e um grau de comportamento antissocial. Seguindo as classificações a partir do DSM, que é o Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, formulado por um grupo de psiquiatras com o objetivo de categorizar as diversas doenças mentais existentes, em sua primeira versão, o mesmo utilizou o termo transtorno sociopático e de personalidade. Há uma relação
antissocial, uma reação dissocial e um desvio social e vício, uma concepção social depreciativa. Já na versão de 1987, a nomenclatura se categorizou a um transtorno de personalidade antissocial, tendo em vista um transtorno de conduta. Na sua última versão, o DSM-5, consumou-se o termo psicopata como transtorno de personalidade antissocial, que se define por um padrão invasivo de desrespeito e violação dos direitos dos outros. Um padrão difuso de desconsideração e violação dos direitos das outras pessoas que ocorre desde os 15 anos de idade, conforme a indicação por 3 ou mais dos seguintes parâmetros. Para o diagnóstico do indivíduo que tem no mínimo 18 anos de idade, há evidência do transtorno da conduta com o surgimento anterior aos 15 anos de idade, a ocorrência também de comportamentos antissociais que não se dá exclusivamente durante o curso de esquizofrenia ou transtorno bipolar. Em virtude da contemporaneidade, o termo psicopata e suas atribuições tiveram um avanço significativo no contexto social. A tecnologia é a principal estrutura que proporciona esse avanço, uma vez que transmite informações sobre o tema acerca do seu modo global. No entanto, essas mudanças ainda não são suficientes para o entendimento autêntico do termo na sociedade, visto que muitos dados são repassados de maneira errônea acerca do termo. No decorrer da vida, o indivíduo encontrará, de acordo com Kerr Dennis, alguém com traço psicopata, podendo ser um amigo, um namorado ou um chefe do próprio trabalho. A única coisa em comum a quantidade de problemas emocionais e desprovidos de qualquer empatia. O conceito atualmente dado à psicopatia refere-se a um transtorno determinado por atos antissociais frequentes sem sinônimos de criminalidade, mas com tendências, focado principalmente por uma inabilidade de seguir normas sociais com muitos fatores de desenvolvimento na adolescência e na vida adulta. O que se pode apurar a partir de todas essas colocações que, embora se referindo basicamente à psicopatia a uma origem constitucional, os entendimentos divergem quanto à conceitualização da natureza do problema, partilhando em 3 linhas principais: a degeneração constitucional, a variação em relação à norma e, finalmente, a aproximação da psicose. É a partir dessas informidades que se pôde, durante muito tempo, pendurar uma grande desordem com relação ao conceito do termo psicopatia. A dificuldade principal da pesquisa se deu, em primeiro lugar, pelo impasse de encontrar artigos, livros e monografias que desmistificassem do senso comum, já que até então seria o principal intuito da pesquisa. O estorvo também se deu ao notar que a grande maioria das pesquisas realizadas sobre o tema não seriam tão atuais quanto se desejava, mas entendível, já que o termo psicopata é antigo e concebido por diversas traduções e significados ao longo dos anos. Foi o que a nossa pesquisa tentou repassar. A recomendação que se dá aos trabalhos futuros sobre essa temática é que se utilizem métodos envolvendo a prática da pesquisa, como, por exemplo, a coleta de dados através de levantamentos e questionamentos acerca do tema. Desse modo, propõe-se também que as pesquisas tenham fontes de informação além da área da informática, se apropriando da pesquisa de campo e fornecendo à sociedade, de modo geral, uma aprendizagem fundamentada para a melhor compreensão do assunto.